Bom, estamos agora com 200 mil telas acompanhando o Sem Filtro nesta segunda-feira, notícia que acaba de chegar. Então, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente conversa sobre esse assunto agora com o advogado Jeffrey Chicchini. Doutor Chicchini, muito boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela entrevista. Boa noite a todos. Paula, essa audiência maravilhosa. Infelizmente, essa notícia nos pegou agora de surpresa. Uma decisão, já me antecipo, evidentemente vingativa. É isso que se tem, uma medida extremada de vingança. Paulo. Pois é, gostaria justamente que o senhor explicasse as questões técnico-jurídicas envolvidas, porque na justificativa do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria descumprido as medidas restritivas, cautelares, ao utilizar as redes sociais dos filhos para a publicação de conteúdos. Essa foi a justificativa ali que ele usou para decretar agora a prisão domiciliar, restrição de visitas também, proibição de celulares. Parece que a Polícia Federal esteve na casa do ex-presidente, também a gente vai falar sobre isso, mas especificamente sobre a decisão do ministro Moraes, a questão técnico-jurídica, doutor Chicchini. Não é de hoje que o ministro estende punições, aplica restrições a pessoas por comportamentos de terceiros. Veja, questões básicas. Nós estamos discutindo o beabá. O direito brasileiro retrocedeu aos bancos escolares, retrocedeu ao primeiro período do curso de direito, onde se ensina aos alunos que a pena não passará da pessoa do culpado. A pena não pode passar daquele que pratica o fato. As pessoas respondem por fatos e não pelo que elas são. O que se vê é, evidentemente, uma medida punitiva de vingança. Exatamente, Paulo. Um dia após manifestações por todo o Brasil pedindo uma medida constitucional de impeachment desse ministro, ele aplica mais uma medida cautelar restritiva da liberdade, aplicando esta cautelar por atribuir culpa a terceiros. Ele diz que os filhos do presidente utilizaram as redes sociais para fazer menção ao presidente Bolsonaro e que, por isso, Bolsonaro deveria ser responsabilizado, deveria ser punido por isso. Óbvio que isso é uma medida de vingança. Não pode Jair Messias Bolsonaro ser responsabilizado por condutas praticadas por seus filhos. Seus filhos são maiores, capazes, livres, em um país democrático, e se manifestaram. O que seus filhos disseram no domingo, isso não pode ser, em hipótese alguma, atribuído ao presidente Bolsonaro, a não ser que ele tenha uma prova que o presidente Bolsonaro logou na rede social dos seus filhos, que o presidente Bolsonaro, ele entra ao vivo pelo celular dos seus filhos e pratica uma conduta criminosa pelas redes sociais dos seus filhos. Agora, ser ele como foi, citado por terceiros, ovacionado por terceiros, é uma medida extremamente vingativa. O que se vê aqui é exclusivamente isso, porque não tem um fato novo. Primeiro, veja só o que nós estamos discutindo. Nós estamos indo muito além. Nós temos que voltar ab início. O que nós temos aqui desde o início? Nós temos o presidente Bolsonaro sendo processado por fato que não constitui crime. Vamos dar os nomes aos bois, né? Então o presidente Bolsonaro foi investigado e está sendo processado por fato que sequer constitui crime. De forma repentina, sem qualquer justificativa, o ministro restringe a liberdade do presidente. Desculpa ser técnico, mas, Paula, como você me provocou, eu vou usar o termo técnico aqui. Periculum libertatis. O que significa isso? Eu posso restringir a liberdade de alguém antes do fim do processo, antes do término do processo, se a liberdade for perigosa. Qual foi a justificativa para restringir a liberdade do Bolsonaro? Risco de fuga. Como risco de fuga? Ele esteve em Orlando, mesmo sendo investigado, voltou para o Brasil. Todas as vezes que foi chamado a Polícia Federal, compareceu. Esteve pessoalmente no processo, sendo interrogado
acompanhando as audiências, com advogado constituído. Então, primeiro, uma criação para restringir sua liberdade. Isso é óbvio. A humilhar um ex-presidente, coloca sem motivo uma tornozeleira nesse presidente. Agora, um dia após, nem 24 horas deu, Paulo, que o Brasil para, em alto e bom som, e pede o impeachment desse ministro, sem nenhum fato novo. Ele aplica nova sanção, restringe de forma mais gravosa a liberdade do presidente por fatos praticados por terceiro. A técnico, Paulo, sim, não tem amparo legal isso no país. Perfeito. Deixa eu incluir meus parceiros nessa conversa para a gente distribuir a bola aqui, doutor Chiquini. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Chiquini. Bom, estamos aqui, né, todos atônitos diante dessa notícia. E algumas informações que vêm chegando, né, aos poucos. Nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui na mesa, mas eu gostaria de ouvi-lo em relação ao recolhimento de todos os celulares disponíveis no local. E aí o nosso querido Silvio Navarro levantou aqui que o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão só é possível durante o dia, no período compreendido entre 6 e 18 horas. Mas a Globo News, ela dá a notícia de 18h15. 18h15 é a notícia ou foi a ordem judicial ou foi a busca e a apreensão em si? O senhor tem alguma notícia sobre isso? Eu desconheço o horário, Ana Paula, que ocorreu a busca. O que a lei, a doutrina, a jurisprudência diz é que a busca só pode ocorrer durante o dia. Então, anoiteceu, não pode mais fazer a busca. Agora, apreender todos os celulares? Todos os celulares, não. Você pode determinar a apreensão do objeto do alvo. Se celulares são da filha do presidente, não pode apreender. Se celular é da esposa, é de um funcionário, você não pode apreender. Isso é uma decisão famosa já nos bancos escolares. Isso nasceu quando buscas e apreensões eram autorizadas em comunidades. Então, pode-se entrar nas casas da comunidade tal. Vinham decisões assim. A lei foi alterada em 2008 e a lei ela é específica. O Código de Processo Penal diz assim: a medida deve ser a mais restrita possível ao alvo, a ponto de não molestar outras pessoas. Agora, busca e apreensão só durante o dia. Ela pode iniciar só durante o dia. Agora, ela pode se estender para a noite se já tiver iniciada. Agora tem que ver. Se foi às 6h15, ela é discutível. Obviamente, a doutrina sempre disse que a busca era das 6 da manhã até as 18 horas. Hoje, com a nova lei de abuso de autoridade, está havendo uma grande discussão se ela pode iniciar às 5 da manhã até às 21. É um campo nebuloso essa questão do horário, tá, Ana Paula? Não vou te negar isso. Estamos passando por uma transição jurisprudencial, tá, no Brasil, dessa permissão sobre o horário. Fato é, embora superada essa discussão sobre o horário, determinar a apreensão de todos os aparelhos celulares, isso me parece um grande equívoco e mais uma ilegalidade, Ana Paula. Estamos com quase 225 mil telas nesse momento acompanhando o Sem Filtro. A gente ainda não tem essa informação confirmada do horário dessa busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro. A gente está apurando as informações aqui, doutor Chiquini, em tempo real, mas, claro, essa dúvida ocorreu aqui na mesa entre os comentaristas a respeito do horário de uma possível busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente está aqui em conjunto tentando entender essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Chiquini, eu vou passar a palavra agora para o Silvio Navarro. Doutor Chiquini, boa noite, prazer revê-lo. Boa noite, amigo. Como pode ser exequível uma medida como essa? Porque ele determina que todos os celulares da casa sejam recolhidos para busca e apreensão. O despacho diz isso. O presidente Jair Bolsonaro vive com a sua mulher, vive com a sua filha. Portanto, celulares delas também podem ter sido recolhidos. A partir de uma decisão como essa, elas não podem mais ter celular na casa? Porque, por exemplo, quem vai fiscalizar se amanhã a esposa do presidente Bolsonaro decide comprar um aparelho novo de celular? Porque ela precisa
tem um celular. E aí, quem é que vai fiscalizar quem está usando esse aparelho lá dentro? Só com escuta, que eu acho que aparentemente não há informação sobre escutas nesse despacho. Então, como isso pode ser executado? Eu nunca vi uma decisão como essa. Confesso para você, não existe decisões como essa, apreender todos os celulares. Porque se eu for apreender todos os celulares, alguém que não é alvo está sendo lesionado. Então a esposa do presidente não é alvo da investigação, ela não pode perder o celular. É muito comum buscas e apreensões, eu mesmo como advogado já acompanhei várias. Você chega e abre o celular e fala, ó, esse celular aqui não é do alvo, é da filha, é da esposa. Ah tá, não leva. A decisão é expressa, apreenda todos os celulares. Agora, já cansamos de dizer que esse processo não é jurídico. Esse processo é um processo político. Na semana que nós temos Magnitsky, na semana que o Brasil pede uma medida constitucional de impeachment, na semana que o poder do presidente Bolsonaro, a força, o apoio é confirmado nas ruas, mesmo sem ele estar nas ruas, você tem uma medida constritiva da liberdade como essa, com caráter humilhante. Veja, essa decisão é para mostrar autoridade. É o Estado Leviatã mostrando sua força. Num dia que esse mesmo juiz põe uma tornozeleira eletrônica em um senador da República. Primeiro senador da República que tem uma tornozeleira eletrônica. Veja, são decisões do Estado Leviatã. É o juiz querendo mostrar poder. Literalmente isso. É aquilo que vocês não cansam de dizer aqui. Eu sou um ouvinte da UERJ. Ele sempre dobra a aposta. Hoje ficou escancarado pelas mensagens que acabaram de vazar do gabinete de ódio que se instalou no STF e no TSE. Mensagens dos funcionários utilizando da criatividade para perseguir opositores políticos, para perseguir inocentes. Que segunda-feira é essa que nós estamos vendo? No dia que vazaram mensagens criativas daquele gabinete de ódio, um ex-presidente da República é alvo novamente da mesma Polícia Federal que hoje de manhã buscou um senador dentro de um avião que estava chegando de viagem. Querem falar em Estado de Direito? O Brasil tem dono. Devemos assumir isso. O Brasil tem dono e o dono desse Brasil não é mais o povo, porque se as leis criadas pelo povo não estão sendo respeitadas, significa que o poder não é do povo. O nome disso é estado de exceção. É um estado que desconsidera as leis criadas pelo povo, cria suas próprias leis e utiliza da sua força, do seu poderio, para perseguir opositores políticos e inimigos declarados, Navarro. É isso que nós temos hoje no Brasil, um juiz que utiliza da caneta para perseguir inimigos declarados. Dalberto Piotto também tem um questionamento para o Dr. Chiquini. Dr. Chiquini, obrigado por nos atender. A minha pergunta é muito objetiva. O ministro Moraes tinha dito na semana passada que o presidente Bolsonaro tinha permissão de conceder entrevista. Uma entrevista, convenhamos, é algo muito mais denso, com muito mais informações, mais demorado. Ele só falou lá Copacabana, estamos juntos pela liberdade e tudo mais. Sim, pelo celular do filho, no caso o senador Flávio Bolsonaro. Dentro da lógica, do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eu sei que talvez eu esteja querendo falar aqui de direito e nós estamos falando de um estado de exceção, como o senhor já deixou claro. Mas aí, quer dizer, é mais uma prova cabal de que não existe direito. É uma perseguição política e pronto. Está muito claro, veja, a decisão tem que ser objetiva. Ela tem que ser a mais objetiva possível. É aquilo que no direito, nós devemos respeitar o direito, você está coberto de razão. Princípio da taxatividade. A lei tem que ser a mais precisa possível. Artigo 93, inciso 9 da Constituição da República. A decisão deve ser a mais precisa e fundamentada possível. Ficou muito claro. Pode o presidente Bolsonaro dar entrevista. Isso ficou muito claro, eu li a decisão. Ele disse em letras garrafais, todo mundo viu em caixa alta, com várias exclamações, não proibir entrevistas. Mas não pode se utilizar dos veículos
para atacar poderes e instituições. Percebo que se ele usou o celular do filho para dizer: povo, estamos juntos, parabéns por essa bela manifestação, o Brasil é lindo, vocês são lindos, a manifestação linda que foi. Veja, ele tinha essa permissão. Qual a diferença em dar uma entrevista para a imprensa tradicional ou usar o celular do filho para se comunicar com o povo? Absurdo, tá nítido isso daqui, Piotr. Veja só, uma decisão extremamente política que veio no momento de vingança. Hoje foi o dia, você pode ver. Gente, é muito grave o que eu tô falando. Parece aquela nós contra eles. O discurso do ministro Alexandre de Moraes na Suprema Corte, agora na semana que findou, foi um discurso que ele anunciou que essa segunda-feira começaria assim. Vejam, na abertura dos trabalhos do segundo semestre do STF, o discurso do Alexandre de Moraes, cheio de ódio e parcialidade, ele anunciou: agora será nós contra eles. É a Suprema Corte contra eles. E hoje ele começa a colocar em prática aquilo que ele prometeu que o faria, Piotr.